Olá, a paz do Senhor, amados, tudo bem? Hoje nós vamos dar continuidade às mensagens concernentes aos males e às corrupções dos dias atuais. Amém? E se bem olharmos, tudo o que a gente já tem falado são coisas que vivemos cotidianamente. Não é nada novo. E hoje nós vamos falar sobre a crueldade ou a maldade, sobre os homens cruéis, as mulheres cruéis. Amém? Confesso de que a mensagem de hoje trará muitos fatos reais. Tal como muitas vezes a gente olha nos filmes baseado em fatos reais. Amém? Vamos fazer a leitura. Segunda epístola, ou seja, a segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo do 1 ao 5, que nos diz o seguinte: Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desfalecidos, implacáveis, caluniadores, sem domínios de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfaltuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Amém? Vamos orar. Pai, queremos ouvir a Tua voz e a única palavra que irá nos ensinar é a Tua palavra. Pai, eu sei que esse assunto é muito forte, mas nos ensina, Pai. Nos dá discernimento de falar não o que as pessoas querem ouvir, mas aquilo ao qual Tu queres tratar conosco. Amém e amém. Amados, se bem a gente olhar direitinho, cada dia vai aumentando a maldade do homem. Quando a gente liga a TV, a gente se depara com tanta coisa que as pessoas hoje em dia chegam ao máximo da crueldade. É bem verdade que a Bíblia nos orienta a dizer-nos que chegará o tempo em que o amor de muitos esfriará, mas isto tem cada dia mais alarmado dentro da igreja escândalos, situações que a ótica humana a gente achava que nunca iria ver. Mas concernente a isso, a gente precisa entender que quando a gente olha para tanta coisa, a gente percebe. A cada dia a gente é bombardeado por notícias trágicas, sórdidas, de uma perversidade que parece não ter limites. Ou seja, a gente já não se assusta mais. Isso não era para ser normal. Mas eu entendo que a Bíblia já nos alertara sobre isso. A Bíblia já nos tinha ensinado sobre isso. Tudo o que estamos vivendo não é novidade, porque a Bíblia já dissera tudo isso já. Mas quando a gente olha de tudo que tem ocorrido, a gente aponta para a volta de Cristo. A crueldade humana, o sentimento de não ter mais compaixão, a sensação de que muitas vezes querer destruir o outro sem nem ao menos ter um pingo de compaixão. A empatia muitas vezes é algo tão escasso. E olhe que isso não está tão longe da igreja. Infelizmente, a gente vê muita coisa. E a gente vai percebendo de que muita coisa já fora
e olhando e percebendo de que a igreja tem recuado e não avançado. Quando a gente percebe a crueldade, a gente já vê lá desde o começo. Onde Caim matou Abel. Onde Deus, ele olha para a terra e ele vê que cada vez mais. Porque a vontade de Deus era se relacionar com o ser humano. A vontade de Deus era fazer com que a gente pudesse se relacionar com Ele. Porque Deus não criou o homem para ser maldoso. O problema é o pecado, o problema são as consequências, o problema são as raízes de amargura. Porque se você parar para olhar direitinho, tem pessoas que cometem tantos crimes e você olha para os vizinhos e os vizinhos ficam atônitos dizendo, olha, rapaz, aquela pessoa não parecia ser assim. Porque o diabo vai trabalhando, vai minando, mas quando Deus entra, quando Deus salva, quando Deus liberta, aí a gente vê que realmente aquela pessoa é outra. Que aquela pessoa, ela começa agora a dar ouvido ao que Deus tem falado. Mas quando é uma... a gente vai se assustando. Porque cada vez mais a gente vai percebendo. E a gente fica percebendo e eu fico meditando até onde vai a maldade humana. Até onde você acha que a mente humana, a maldade que habita ali dentro, a crueldade, até onde ela é capaz de ir. Uma mãe que amarra o filho e mantém o filho em cárcere, sessões de tortura, um pai que larga a filha na porta de um hospital. São cenas que, hoje em dia, a gente já não se assusta mais. E tudo começa através das investidas do adversário. E a gente vai vendo que cada vez, a gente vai vendo as coisas acontecerem. E as pessoas até chamam de psicopata. É o indivíduo que tem como uma característica a ausência de empatia. Ele não tem empatia, ele não sente a dor de ninguém, ele faz aquilo que ele dá na telha dele por maldade. E tem gente que infelizmente mata a sangue frio. Não tem pena, não quer saber se é criança, não quer saber se é adulto, quer saber se é nada, mas quando Deus tem um encontro com este ou com esta, o diabo perde. E hoje, eu quero te fazer entender de que cada vez mais a gente precisa de Deus. A nossa vida tem que estar pautada na palavra de Deus. Que cada dia que você, quando se levantar, peça a Deus para te proteger, porque a crueldade é terrível. Que cada dia mais você peça a Deus para te dar livramento. Que cada dia mais você diga, Senhor, me livra dos homens cruéis. Me protege com o teu sangue. Porque a Bíblia vai nos dizer que Ele dará ordem aos anjos ao nosso respeito. Salmos 91:7. Ou melhor, Salmo 91:7 diz, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Mas o salmista, ele vai nos dizer que o Senhor dará ordem aos anjos ao nosso respeito. Vou ler aqui para você ver. Vou ler aqui. Salmos. E a gente precisa ter embasamento bíblico para falar. Não é falar do que pensa, não é falar do que acha. Tem que falar do que está na palavra. E muitos estão se embaraçando. Sim, muitos estão se embaraçando porque não têm examinado a palavra. Não tem, de modo algum. Não tem. Hoje eu te convido a orar mais, se consagrar mais e entender de que Deus está contigo e comigo.
Olha aqui. Salmos 91, 10 diz o seguinte: nenhum mal te sucederá, praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito. 11. Entenda isso, meu amado. O adversário pode até trabalhar, mas a oração neutraliza qualquer investida do adversário, porque Daniel orava e Deus dava livramento. Quer ter livramento de Deus? Ora mais. Amém. Terminamos aqui essa mensagem, porque a próxima mensagem a gente irá falar sobre o próximo assunto. E o próximo assunto qual será? Será aqueles que muitas vezes alguém não dá crédito algum. O próximo assunto será sobre os inimigos do bem. Tem muita gente que é inimigo do bem, luta para não ver as pessoas bem. E a gente falará sobre isso, tá? Inimigos do bem. Próxima mensagem. Fica na paz. Que Deus te abençoe, que Ele te guarde, que Ele faça resplandecer sobre ti o rosto e te dê a paz. Ó glória!